Amados irmãos e irmãs, o caminhar do homem e da mulher é um caminhar para a perfeição. Nós, a princípio, fomos criados por Deus perfeitos. Quer dizer, bem feitos para uma finalidade boa. Porque esse é o propósito de Deus. Ele, sendo santo e eterno, cria as coisas santamente e para a eternidade. Assim, o nosso caminhar tem um rumo, tem uma direção, tem um lugar. Tem um para onde, tem um para quê. Nós não somos pessoas perdidas no mundo. Nós temos uma origem, temos uma vida e temos um lugar. O pecado veio bagunçar a vida dos homens. E por isso esse transtorno todo, e por isso essa dificuldade toda, porque ainda atribuímos como verdade aquilo que é mentira. Atribuímos como certo aquilo que na verdade não leva-nos a lugar nenhum. Ao contrário, nos tira a dignidade de filhos e filhas de Deus. A vinda de Jesus, o estar no nosso meio, demonstra esse amor, este carinho que Deus tem por nós e esse valor, essa dignidade que nos foi roubada pelo pecado. O chamado de Jesus, hoje na festa do apóstolo Mateus, também é evangelista, coloca bem esse desejo de Deus de que o pecador, o homem que foi corrompido, que foi confundido, se volte para Ele. Vem, segue-me. É o chamado que ecoa até o fim do mundo, até quando Jesus voltar. É o chamado que Deus faz para você hoje. Vem, segue-me. Como diz a carta de João, a vida é a luz dos homens. E Jesus é a vida. E a vida nos chama, vem, segue-me. Se desejas a vida, se buscas a vida, vem, que eu vos darei vida e vida eterna. Não nos prendamos nesse mundo, na vida desse mundo que ela tem uma finitude, ela se termina, ela acaba. Onde a maioria das coisas são ilusão. Mas, caminhando nesse mundo, olhemos para aquele que nos chama e nos dá vida eterna. E já nesse mundo comecemos a caminhar como quem já está na vida eterna. Como quem não se prende mais nas coisas, não se prende mais em conceitos, não se prende mais na ilusão que o pecado colocou dentro do nosso coração. Assim Mateus, escutando a voz do Senhor, ele era um homem culto, ele era um cara estudado, cobrador de impostos, tinha que saber fazer conta, conhecia várias realidades, ele é de origem helênica, ele era de origem grega. Depois passou-se a chamar Levi. Esse homem tem um desejo no coração. Ele busca algo que ainda não pacificou seu coração. E outra, é um tipo de homem que também tem uns ouvidos abertos. Ele não se fechou no seu conhecimento. Ele não se fechou naquilo que ele sabia, que ele conhecia, mas ele estava aberto para conhecer mais. E quando Jesus lhe faz o convite, foi a oportunidade de Mateus para ter um encontro pessoal com Jesus. E olha que quando ele decidiu seguir Jesus, uma multidão veio atrás deles. E quem é essa multidão? Os outros cobradores de impostos e pecadores. E aonde Jesus os reúne? Numa mesa, numa refeição. Porque a mesa é o lugar do diálogo. A mesa é o lugar da partilha.
É o lugar onde eu não só tomo o alimento, mas eu também sou alimento para os outros. Porque a minha presença, a minha palavra comunica. E ali quem está dando o alimento, quem é o alimento é o próprio Jesus. E os famintos reúnem-se em torno da mesa. Aí vai aparecer os contra, né? Vai aparecer aqueles que se acham que são os perfeitos, ou que são os donos da sabedoria, ou os que dominam a verdade, e que não admite que o imperfeito se aproxime, não permite que o imperfeito chegue, vai dizer: esse cara está comendo com pecadores e publicanos, ele está se contaminando com esse pessoal. E Jesus dá uma resposta que é orientadora e significativa. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Não interpretem doentes como uma pessoa acamada, ferida, né, debilitada, ou os coxos, os aleijados, mas os doentes que Jesus se refere aqui são os doentes de fé. Aqueles que não têm fé, porque a pior doença é não ter fé, é não acreditar, é não tomar posse da palavra de Deus, é não tomar posse dessa vida nova que Ele veio nos trazer, da qual nós temos sede. Preste atenção, para que o seu coração não endureça naquilo que você se julga saber, naquilo que você se julga seguro. Porque somente a palavra de Deus é segura para nós. Somente a pessoa de Jesus é segura para a nossa fé. Por isso, nós não cremos simplesmente numa doutrina, num amontoado de escritos. Mas nós cremos numa pessoa que originou toda a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura sem Cristo não nos levará a lugar nenhum, mas a Sagrada Escritura com Cristo nos levará sim ao céu. Porque quem lê a Sagrada Escritura sem fé vai interpretar outras coisas e vai querer até modificar o que está escrito aqui. Mas quem lê a Sagrada Escritura olhando para a pessoa de Jesus vai entender a palavra, vai compreender a palavra, vai entender os mistérios de Deus, os desígnios de Deus, da qual compõe todo o corpo da nossa fé, da nossa igreja, da nossa doutrina. Não vai ter dúvida nenhuma. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. E nós estamos vivendo um tempo de crise de fé, porque muitos se deixaram contaminar por outros anúncios que é momentâneo, mas que não leva para a vida eterna. E grande vai ser a frustração de muitos. Deus vai permitir que nós ainda contemplemos muitas pessoas sem rumo, perdidas, porque abandonaram a sua fonte original, abandonaram a sua fé. Mas nós vamos nos alegrar muito e vamos rejubilar de alegria, porque muitos vão aderir mais fortemente, mais intensamente à fé ainda. Porque ela não deixa de provocar, ela não deixa de ir ao encontro, ela não deixa de chamar: segue-me. E Jesus está dizendo isso hoje para você: segue-me, escuta-me, senta comigo, porque eu tenho para te dar um alimento que dura para a vida eterna. É lógico que naquele banquete serviram algumas comidas para eles, né? Mas a maior comida ali era a pessoa de Jesus. Ele foi o alimento daqueles corações desejosos de vida, porque já estavam fatigados do pecado, da vida em que viviam, que não encontravam sentido nem graça, mas desejavam um alívio para o seu coração. E por isso receberam do Senhor essa graça.
E ele termina o trecho de hoje do Evangelho dizendo: aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, os necessitados de conversão, os necessitados de vida que ele ofereceu a cada um. Mas, irmãos e irmãs, assim como Mateus acolheu Jesus, a comunidade cristã também, que foi lavada pelas águas do batismo, a comunidade cristã que foi instruída na doutrina, a comunidade cristã que no dia a dia convive com os irmãos, também é chamada a viver a sua vocação de modo radical, de modo digno. Ah, eu sou um vocacionado, né? A gente estufa o peito quando fala assim: eu sou um cristão, eu sou católico, eu sou um vocacionado. Quer dizer, eu sou um chamado por Deus para essa missão, para estar nesse lugar. E como vocacionado, qual tem sido o meu viver, o meu dia a dia?